Meus amados, a palavra de hoje é manter uma vida disciplinada através da palavra de Deus. O ato de disciplina é um ato também de submissão a Deus. E é um ato de sabedoria. Sem disciplina, não há prosperidade em área nenhuma da vida de um crente. Andar disciplinado é andar diante do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, não rejeitando as suas correções, porque Deus, ele corrige e repreende aquele que ele ama. Muitos são os crentes que não aceitam a correção, porque é na correção que todos os crentes são disciplinados diante de Deus. A palavra do Senhor nos diz, porque o Senhor repreende aquele que ama. O Senhor corrige a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Qual é o pai que, quando uma criança é pequena, não a corrige desde pequena? Muito difícil não ter um pai que não corrija o seu filho desde criança. Na verdade, assim é Deus conosco. Quando nós fomos batizados naquela água, nós não entendíamos quase nada a respeito do Evangelho. E ali, no batismo, estávamos como aqueles que bebem leite, mas caminhando para uma vida plena no Espírito Santo, para aqueles que verdadeiramente comem do alimento sólido. A palavra do Senhor diz, quando criança, falava como criança. Agora que sou adulto, falo como adulto. Quando eu era criança, eu bebia leite. Agora que sou adulto, eu como alimento sólido. A palavra do Senhor diz, porque o Senhor, ele corrige e até mesmo açoita qualquer um que recebe por filho. Se nós chegamos na presença do Senhor como filhos, tem horas que parece que a gente é açoitados pelo próprio Deus. Em Provérbios fala que aquele que ama o seu filho, desde cedo não retém a vara. Se suportais a correção, Deus vos trata como filho. Porque o filho ele não pode ser rebelde. Tudo é uma questão de provação. A palavra do Senhor diz que Ele não nos prova além do que podemos suportar. A caminhada cristã, na verdade, quando as pessoas vão para o deserto, quando as dívidas aparecem, quando o dinheiro não aparece para pagar as contas, quando a enfermidade vem, na verdade, é só uma capacitação para que você chegue em momento oportuno e Deus te entregue tudo aquilo que é direito seu por herança. Mas essa caminhada nós vamos sofrer as correções de Deus por causa da disciplina que nós temos que ter diante do próprio Deus. Mas qual é o nosso proveito nisso? Qual é o proveito que eu tenho em ficar, às vezes, Deus me provando, até que eu possa até mesmo não suportar mais essas provações? Qual é o proveito que eu tenho em encarar Satanás, os principados, as potestades, as hostes malignas? Qual é o proveito que eu tenho de encarar a boca maldita, seja do vizinho, seja na empresa, seja numa fila de banco? Qual é o proveito em tudo isso? A Bíblia fala, o proveito de tudo isso é para que nós sejamos participantes da glória do reino dos céus. Nós temos que passar por essa situação chamada mundo, porque nós somos filhos de Deus, nós não somos daqui. Nós só estamos sendo provados aqui, mas nós não somos daqui. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos embaixadores. E embaixador é aquele que vem de uma terra para outra terra para falar em nome de seu país. Por isso que nós falamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Então nós somos um povo escolhido por Deus, até mesmo para passar pelas provas dessa terra, e deixar cair por terra toda a vaidade, toda a soberba, toda a altivez, toda a falta de domínio. Nós estamos sendo provados, lapidados, porque nós somos diamantes.
Nós somos como a menina dos olhos de Deus. Nós somos príncipes e princesas da parte de Deus nesta terra. Por isso que Ele nos corrige com toda veemência. A correção de Deus é um presente para todo crente. Mas muitos são os que murmuram no meio dessa caminhada, murmuram contra Deus, falam contra a sua obra. E aí o Espírito Santo se entristece porque ele não está vendo o processo, ele já está vendo o final de tudo isso. Ele está vendo aqueles crentes que verdadeiramente vão ser lapidados e edificados pela sua palavra. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça. Após toda provação, nós vamos produzir frutos pacíficos, dignos de justiça. Vamos produzir frutos dignos de arrependimento. O que a palavra do Senhor fala em João capítulo 15? Que a vara em mim que não der fruto, eu corto. Mas a vara em mim que der fruto, eu vou podar para que dê mais fruto. Esse podar de Deus dói, irmão. Porque Ele está lapidando, porque Ele está nos disciplinando a servir Ele em espírito e em verdade. Nos exercitando na fé, pelo poder do nome de Jesus. Enganoso é o coração. O interessante é que em Salmos 37,4 fala: agrada-te do Senhor e Ele realizará os desejos do teu coração. O que é se agradar de Deus? É ir na presença de Deus e expor toda a sua vontade do seu coração. E cabe a Deus dizer sim ou não para aquilo que você está pedindo. Por que isso? Porque enganoso é o coração. Então eu tenho que fazer os desejos do meu coração, as vontades do meu coração, levar diante de Deus para ver o que Ele aprova. Porque o coração do homem é enganoso. Mas quando Deus fala sim ou não, se falou Deus, o inferno tem que parar. Porque agindo Deus, ninguém impede. Mais do que qualquer coisa, é o coração enganoso. Ele é perverso. Por isso que Paulo fala para que nós venhamos a oferecer a Deus um culto racional. Porque se nós formos agir por emoção, nós vamos, meu irmão, só se dar mal. Um exemplo é que quando os parentes sabem que você tem até um dinheiro guardado, o que eles fazem? Me empresta tanto. E você, por emoção, para bancar o bom samaritano, você até empresta. Mas a palavra correta para você falar para esse parente seria essa: eu não tenho para te emprestar. Se eu tivesse, eu te emprestaria. Por quê? Porque as pessoas aproveitam o nosso momento que nós estamos bem de vida e sugam, atiram de nós. E isso também acontece dentro da igreja com determinados pastores. Eles sugam a mais fraca. E nós passamos por isso pensando que estamos na fé. E na verdade Deus fala: ofereça a Deus um culto racional. Ou seja, seja inteligente diante do Senhor teu Deus. Porque o diabo, ele é enganador. E às vezes ele lança uma seta simplesmente para a pessoa te sugar o que você tem. E muitas das vezes é até pouco. Mas eles te sugam com facilidade porque o seu coração é um coração que está se deixando levar, é enganoso. Ou seja, eu estou fazendo a boa obra, eu estou ajudando o irmão. Cuidado, porque você pode estar se prejudicando muito mais. Se você quer fazer a boa obra, compre uma cesta básica e dá para alguém. Ou então entrega aquilo que é do Senhor por direito e por herança no altar, o dízimo e a oferta. E aí você fez a obra. Deus, ele esquadrinha o coração do seu povo. Ele esquadrinha o coração, ele esmiuça a penha. Amém? Ele prova os rins. Isto para dar a cada um segundo os seus caminhos. E segundo os frutos das suas ações. Essa palavra está lá em Jeremias, capítulo 17, se eu não me engano, versículo 9, versículo 10. Ou seja, que Deus, ele dá a cada um segundo os seus caminhos. O que era desde o princípio, desde a fundação do mundo, lá em Gênesis, amém? O que ouvimos falar a respeito de palavra de Deus, ou o que vimos com os nossos olhos a respeito de obra, a respeito de curas, de libertação de enfermos, de expulsar demônios, é o poder de Deus em ação. É por causa que a capacitação que Ele está nos dando, a disciplina que Ele está nos dando, está funcionando no mundo espiritual. É isso que temos contemplado em nossas vidas, o poder de Deus em ação.
a autoridade do Senhor sobre as nossas vidas. E as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Uma vez colocado o pé no arado, homem nenhum pode recuar, porque se recuar, Deus trata até mesmo por frouxo. Você não pode recuar na obra de Deus, já que você colocou o seu pé nela. Não faça isso. Pelo poder do nome de Jesus. O que vimos ou ouvimos durante a nossa vida cristã, isso é o que nós vamos anunciar. É esta palavra que sai da nossa boca. Se nós ouvimos coisas boas da parte de Deus, libertação do cativo, pregações em congresso, é esse tipo de testemunho que nós vamos levar ao povo para edificar uma nação. Para que também tenhamos comunhão com o povo, porque quando você dá testemunho, o povo se alegra e vê que você está na posição pelo poder do nome de Jesus Cristo Nazaré. Essa também é a nossa comunhão com o Pai. Ora, eu não vou falar de coisas carnais, eu tenho que falar de coisas espirituais. Eu tenho que falar daquilo que eu convivo diariamente, que é a comunhão com o Deus Todo-Poderoso, através do seu Filho amado Jesus Cristo, porque eu me achego a Deus através de Cristo, em nome do Senhor Jesus. O Espírito Santo que está em mim, ele abre a minha boca com facilidade para se achegar diante de Deus. Então a disciplina de Deus, a correção de Deus vai gerar comunhão em espírito para que eu me achegue ainda mais diante do próprio Deus. Esta é uma mensagem que ouvimos. Esta é uma mensagem que anunciamos diariamente. Porque a boca fala do que o coração está cheio. A disciplina vai te levar a falar do que o coração está cheio. Você tem enchido o seu coração de quê, meu irmão? Porque Deus é luz. Deus não é trevas. Nele não há trevas nenhuma. Deus, ele é luz. Por mais que ele seja criador das trevas, a palavra do Senhor diz que ele é luz. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Porque aquele que anda em trevas, esse não pertence ao reino dos céus. Esse não pertence ao reino de Jesus Cristo. Quem mente ou anda debaixo de uma unção de mentira, esse é filho do diabo, como diz lá em João 8,44. Mas se andamos na luz, se andamos na palavra, no caminho, porque ele é o único caminho, a única verdade, a única vida, se andamos com ele, andamos na luz. E com ele a luz está. Nós estamos na luz porque Jesus Cristo está na luz. Aí temos comunhão até mesmo um com os outros. A nossa comunhão um com os outros vai resplandecer sobre essa terra, porque todo mundo vai ver que Cristo está em você. Aí, como falou bem Paulo falou assim, já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E o sangue de Jesus Cristo de Nazaré, o Filho amado do Todo-Poderoso, através de você andar desta forma, vai te purificar de todo o pecado. Porque qual é o homem que não erra? Se dissermos que não pecamos, enganamos a nós mesmos. Nós somos pecadores por natureza. Somos nascidos em pecado. Nós não podemos dizer que não erramos. Porque vira e mexe, vamos dizer, falar e errar com pessoas. Mas Paulo alerta. Lá em 1 Coríntios capítulo 4 fala da seguinte forma. Ora, que os homens nos considerem como ministros do Evangelho, dispenseiro da palavra de Deus, mas que cada dispenseiro se ache fiel. Eu, porém, irmão, não julgo a ninguém, e não posso ser julgado por tribunal humano nenhum. Nem por isso eu me considero justificado, porque eu espero o juízo de Deus para ser julgado pelo próprio Deus, o qual trará à luz as coisas ocultas das trevas. As palavras mentirosas do homem, a obra mal feita pelo poder do nome de Jesus. Nós, os filhos de Deus, temos que andar em verdade, porque Deus é verdade. Não há nele mentira pelo poder do nome de Jesus. E se nós somos imitadores de Cristo, temos que andar como tais. Se confessarmos os nossos pecados, falarmos que erramos diante do Todo-Poderoso, ele é fiel e justo, meu irmão. É fiel e é justo para perdoar todos os nossos pecados.
e nos purificar pela sua justiça de tudo aquilo que fizemos de errado. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu tenho que seguir adiante. Eu tenho que seguir debaixo da disciplina de Deus. Eu tenho que ser disciplinado dia a dia. Perguntar ao Espírito Santo, o que eu faço hoje? Pelo poder, me guia, Senhor, me disciplina. Eu quero andar debaixo da tua disciplina pelo poder do nome de Jesus. Se dissermos que não pecamos, meus amados, nós vamos fazer-lo de mentiroso? De maneira alguma. Porque se nós dissermos que não pecamos, quem está mentindo é nós. Porque a sua palavra não está em nós quando nós falamos que não pecamos. A palavra de Deus já não está em nós. Porque aquele que não tem pecado, disse Cristo, atire a primeira pedra. Amados, agora, isso não é justificativa para errar. Porque Deus é que conhece o coração. Então se achegue diante de Deus, porque você não tem motivos para ficar errando. Você tem que se lapidar dia a dia. A palavra do Senhor diz pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E vou repetir aqui, que os frios se esfriem mais e os quentes se esquente mais. Porque quem é morno, quem está meio lá, meio cá, esse vai ser vomitado. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Hoje é dia do Senhor na sua vida. Ande debaixo da disciplina. Nós falamos sobre confiança, sobre submissão, sobre prosperidade, mas não a prosperidade do amor ao dinheiro, mas ter disciplina na prosperidade pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nós falamos essas palavras. Foram 4 ministrações dadas pelo Espírito Santo. Oh, glória a Deus, porque o fogo desce aqui no altar e do altar para a igreja, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, engrandecido seja o Senhor por esta palavra. Fiel é o Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, glória a Deus. Meu nome é pastor Arsênio Santos, eu sou evangelista, sou conferencista, pregador da palavra do reino de Jesus Cristo sobre esta terra. Meu telefone é 61 9612 8776. Compartilhe esta palavra. Muitas pessoas precisam ouvir o verdadeiro evangelho. Um evangelho de graça, mas de posição. Um evangelho de graça, mas de justiça. Um evangelho de graça, de amor, de discernimento, de entendimento, de sabedoria e de conhecimento de Deus. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluia.